Olá, ainda no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos outras passagens bem interessantes e, além do homem de bem que nós já comentamos, nós gostaríamos de nos deter numa reflexão de Kardec intitulada Os Bons Espíritas. Então, para nós espíritas, ou que buscamos ser espíritas, é importante a gente refletir neste texto de Kardec que diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Acima exposto, ele faz referência à lição do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Ou seja, uma informação importante de Kardec nos falar que ser espírita não é diferente de ser cristão. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muito importante isso. O Espiritismo não vem criar nenhum novo roteiro moral para a humanidade. O Espiritismo segue o cristianismo, segue o Cristo, facilitando, dando-nos luz a nossa inteligência para a prática do que o Cristo nos ensinou e nos facultando uma fé inabalável, como está aqui no início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isso? Muitos, quando tomam conhecimento da doutrina, se encantam com a fenomenologia dos espíritos se comunicarem e não aplicam os conceitos e as informações que os espíritos nos ensinam na prática, na mudança das nossas vidas. A que atribuir isso? A alguma falta da clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza e da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que em nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias
para os que lhes compartilham das fraquezas e das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que em outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pela fé, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Está aí, queridos amigos, essa maravilhosa página sobre os bons espíritas, essa definição tão conhecida no meio espírita que precisamos incorporá-la no nosso dia a dia e no nosso processo de transformação moral. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, o grande objetivo da nossa doutrina é a transformação moral do ser, é ser um espírito hoje melhor do que foi ontem e seguirmos adiante a partir de todas as informações que recebemos nesse nosso processo de transformação, de evolução, de aperfeiçoamento, seguindo o guia e modelo que nos foi concedido pela espiritualidade superior, que é o nosso governador planetário, que é Jesus de Nazaré. E todos os ensinamentos morais que ele nos trouxe, que ele nos dá, que ele nos exemplifica. Então, esta transformação é reconhecida pelo esforço que nós empreendemos para domar as nossas más inclinações. Esse é que é o nosso desafio. De onde vêm essas más inclinações? Vem de mim mesmo. Eu não herdei essas más inclinações de outras pessoas. Eu herdei essas más inclinações ao longo dos meus processos de diversas existências, aonde eu escolhi a porta larga, aonde eu não segui os caminhos que o Cristo me exemplificou e me ensinou, aonde eu optei por outros caminhos, por outras estradas, aonde eu me afastei da luz, aonde eu privilegiei a matéria. Então, com tudo isto, eu adquiri mais inclinações. Eu adquiri mais inclinações para o meu ser. Então, o esforço da nossa transformação moral hoje é domar essas más inclinações do homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Ao vencermos essas más inclinações, nós optamos por seguir novas inclinações, inclinações de luz, inclinações de esperança, inclinações de seguirmos as coisas do Espírito, que esse é o verdadeiro processo de purificação, de depuração dos nossos espíritos rumo à plenitude. Porque esse é o processo que a doutrina espírita nos ensina. Então, seremos reconhecidos por esta transformação moral, por hoje optarmos por valores novos. E esse capítulo 17 ainda segue com estudos maravilhosos, que é a parábola do semeador, aquela maravilhosa parábola que Jesus nos ensina sobre que o semeador saiu a semear e jogou sementes, e umas caíram no caminho, outras vieram os pássaros e comeram, outras caíram nas pedras e, como não tinham raízes profundas, elas também morreram, outras caíram nos espinheiros e cresceram, mas os espinheiros as abafaram e elas também não conseguiram prosperar. E, finalmente, aquelas que caíram na terra boa. A semente é a palavra de Jesus, o semeador é o Cristo. E a terra somos nós, os nossos corações, os nossos espíritos, as nossas aptidões. É saber o que nós vamos fazer com as sementes que estamos recebendo do Cristo, para empreender essa nossa transformação. E em terra boa, mesmo assim, ele nos fala que uma caiu em terra firme, caiu em terra boa, mas nem todas deram a mesma coisa. Umas deram
um para 30, um outro para 60 e um para 100. O que mostra que muitas vezes nós somos tocados pela boa semente, mas nem todos podemos dar a mesma quantidade de resultados igualmente, porque somos espíritos diferentes. Então, essa é a parábola do semeador, que exprime perfeitamente os matizes existentes a serem utilizados no Evangelho. Muitas pessoas em diferentes condições que recebem as informações do cristianismo, do Cristo, da moral cristã, e interpretam e guardam de forma diferente. Que sejamos os trabalhadores que conseguimos ter a semente numa terra boa, que possamos frutificar as sementes e que possamos empreender essa transformação moral, que é o objetivo de nossa doutrina. Ele segue também nas instruções dos Espíritos, onde fala do dever e onde fala da virtude, os superiores e os inferiores, e conclui falando do homem do mundo e de cuidar do corpo e do espírito. Possamos estudar esse capítulo e empreender essa viagem rumo à nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe sempre.